breve, uma das referências aí no mundo do transplante de fígado. Ai, Gama, só você, sim, viu? Não, sério. E ela sempre está contribuindo com a gente, não é, com esses módulos de lesões focais, CHC, transplante. Então, mais uma vez, obrigado, Mirela. A doutora Lúcia pediu para agradecer e a gente tem o maior prazer de tê-la aqui para repassar e dividir conhecimento aí com o grupo da especialização. Obrigada a você, aí sempre me chama, é um prazer compartilhar aí com o pessoal. Estou sempre à disposição para poder ajudar. Bom, gente, podemos começar? Sim. Então, tá bom. Hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre lesões focais do fígado, né? Exceto sobre o HCC, o carcinoma hepatocelular, que aí a gente vai ter uma aula só para isso. Mas aí hoje a gente vai falar desses achados, dessas lesões, que na grande maioria das vezes é um achado incidental do paciente, ele vai fazer algum exame, na maioria das vezes um ultrassom, por algum outro motivo, e aí acha uma lesão focal no fígado, e aí fica muito preocupado. E às vezes essas lesões aparecem descritas só como um nódulo hepático, sem muitas características a ultrassom. Quando o paciente chega para a gente também se preocupa, né? Mas vamos tentar agora, nos próximos slides, entender com o que a gente deve se preocupar, porque tem tipos de nódulos que a gente realmente não precisa nem seguir. O paciente faz o diagnóstico, ele não precisa manter segmento. E outros tipos de nódulos, a gente sim precisa ficar mais atento. Então, em relação a essas lesões, né, elas podem ser císticas ou sólidas. As císticas, o mais comum aí é o cisto simples, que 80% das lesões focais no fígado é cisto simples mesmo. Tem a doença policística, tem cisto parasitário, né, que é o cisto hidático, tem a neoplasia primária, que pode ser cística também, um cistoadenoma, um cistoadenocarcinoma. Existem as metástases císticas, principalmente ovário e pâncreas. Tem as lesões císticas relacionadas aí com a doença de Caroli e com duplicação de ducto biliar, tem cisto ciliado. Hoje a gente não vai falar sobre todas essas lesões císticas, eu separei aqui o cisto simples, que é super comum, e falar um pouco também sobre a doença policística do fígado. E as lesões sólidas, né, que podem ser benignas, e temos também as malignas. As benignas, o hemangioma, que eu acredito é a mais comum, lesão focal sólida do fígado, o hemangioma é o mais comum. Tem também a hiperplasia nodular focal, que a gente conhece aí mais como a sigla, né, HNF. Tem o adenoma, tem a hiperplasia nodular regenerativa e nódulos regenerativos. E as lesões sólidas malignas, tem o carcinoma hepatocelular, que é o primeiro tipo, está em primeiro lugar ali de câncer primário do fígado, né? É o CHC. Depois tem o colangiocarcinoma e as metástases hepáticas, principalmente metástase coloretal. Mas, como eu falei hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cisto e sobre as lesões sólidas benignas, tá? Na próxima aula aí que a gente conversa mais sobre o HCC. Bom, só para fazer uma mini revisão aqui dos achados de ultrassom, né, das características dos achados de imagem, na verdade, não só do ultrassom. Então, quando a gente recebe uma descrição radiológica, quando é um ultrassom, o ultrassom ele vai conseguir aí avaliar a ecogenicidade hepática, né? Então, quando ele está descrito que o nódulo ou a lesão é hipogênica, a gente está vendo aquele nódulo ali como nessa figura aqui, mais pretinho. Quando a lesão no ultrassom é hiperecóica, está com a hiperecogenicidade, ela é mais branquinha aqui. Que às vezes eu acho que isso confunde um pouco. A tomografia, ela avalia a densidade, e aí é hipodenso ou hiperdenso, né? O hipodenso, a lesão fica mais escura, e no hiperdenso, a lesão fica mais clara aqui, com essas áreas mais claras. E a ressonância avalia o que a gente chama aí de sinal, pode ser um hipossinal, um hipersinal,
E aí ainda tem as fases, né, de T1 sem contraste, T1 após contraste e o T2. Então, essas fases da ressonância são importantes a gente olhar, a gente avaliar para tentar caracterizar melhor o tipo de lesão. Então, começando aí pelo cisto simples, né, que é uma lesão hepática focal hepática mais comum, ocorre em 5% da população, e como eu falei, 80% das lesões focais do fígado vai ser cisto simples. A incidência aumenta com a idade. Então, eu costumo falar que o problema do cisto, perguntar, doutora, por que eu tenho cisto? Por que apareceu isso? Vai aumentando a chance de aumentar, da prevalência do cisto realmente aumenta com a idade. É mais comum em mulheres e normalmente é assintomático, né? É bem raro evoluir aí com sintoma ou complicação. Então, o cisto, na verdade, ele é revestido por uma parede fina por epitélio do ducto biliar, e ele tem um fluido claro, como se fosse uma aguinha aí, um fluido líquido claro, que lá dentro, se a gente estudasse, ia ter proteína, cloro, ureia e debris celular. Então, no cisto não vai ter bile, não vai ter leucócito, não tem amilase, não tem como, a gente não vai medir, né, essas variáveis aí nesse conteúdo que tem no cisto. Ele não tem comunicação com a árvore biliar. Quando tem, já passa, não é mais um cisto, já é outra coisa, a gente chama aí de biloma, já vai ser outra denominação. A causa é desconhecida e normalmente eles vão ser solitários, vão ser únicos e pequenos, variando aí de 1 a 3 centímetros. Como eu comentei também no início, né? Na maioria das vezes é um encontro, um achado incidental, o paciente vai fazer exame por algum outro motivo e encontra lá que tem um cistozinho no fígado, tem uma evolução benigna, não tem motivo nenhum para preocupar. Se está descrito que é um cisto simples, até mesmo pelo ultrassom, que não é um exame contrastado, a gente não precisa se preocupar. Porém, alguns casos vai evoluir, né, com sintomatologia, que é quando esses cistos eles são muito grandes. A partir de 10 centímetros, eles podem causar aí dor abdominal, a depender da localização, ele pode dar um empachamento. Então, se está mais próximo ali da região do estômago, ele pode dar empachamento, dificultando aí a digestão. Pode ter quadro também de sangramento espontâneo, e aí pode infectar, pode ter ruptura, pode causar obstrução biliar, e aí você vai ver aumento aí das enzimas colestáticas, aumento de bilirrubina, mas não é o comum, não é a evolução comum, tá? E se o paciente tiver sintoma, aí eu posso tentar fazer aí cirurgia com fenestração, né? Como por radiointervenção, é como se ele fosse fenestrado mesmo, faz uns cortes no cisto e tenta esvaziar, que aí ele reduz de tamanho, ou tenta aspiração com escleroterapia. Assim, a necessidade, né, de precisar fazer tratamento aí cirúrgico por radiointervenção, como eu falei, é muito raro, tem que ser muito bem avaliado os sintomas do paciente, porque na maioria dos casos também o cisto vai voltar. Então, o paciente fala que está com desconforto, com dor abdominal, que a gente sabe que acaba sendo uma queixa um pouco subjetiva, essa questão da dor, mas se a gente acha que realmente o cisto, pelo tamanho, pelo volume, está causando sintoma no paciente, ele pode sim ser avaliado para fazer essa cirurgia aí de fenestração, ou por radiointervenção, ele faz aspiração com escleroterapia. Porém, a chance do cisto voltar é 100%. O que vai diferir aí entre um paciente e outro é o tempo. Mas o cisto volta a se formar. Então, o ultrassom é um exame bom para ver cisto aí, a sensibilidade e a especificidade são altas, né? Então, ele vai ser um anecoico ou anecoico, hipoanecoico ou anecoico, como a gente comentou lá atrás. Ele vai ter essa característica mais escura do que o fígado, do que o parênquima hepático, né?
Ele é homogêneo, parede regular e fina. A gente não vê septação aqui no meio desse cisto. Então, isso aqui, essa imagem aqui, é aquela bolinha de água. A gente costuma falar isso para o paciente. É uma bolinha de água. A evolução é bem benigna. O paciente não precisa ficar fazendo exame a cada 6 meses, a cada 1 ano para acompanhar. Caso, com o passar do tempo, ele evolua com sintoma e a gente certifica, né, que houve aumento do tamanho, o que também não é comum, esse aumento do tamanho, aí sim a gente pode manter o segmento e, enfim, começar a acompanhar o paciente de perto. Mas aquele paciente que chega no consultório com cisto pequeno, sem sintoma, que foi achado de exame, alta, não precisa manter segmento, não. Na tomografia, o cisto vai aparecer com baixa densidade, né, quando não tem contraste, então ela vai ser hipodensa também, aquela mais escuro do que o parênquima hepático, regular, não tem contraste, como que a gente fala, gente? Não realça, né, após o contraste da tomografia. Então, agora esse aqui é bem grande. Então, a partir, se você começa a acompanhar um caso com cisto que é grande, como esse aqui da imagem, aí sim, não tem como largar o paciente no mundo, né? Porque esse paciente, quanto maior, como eu falei, pode aumentar a chance de sintoma, pode aumentar a chance de ruptura. Então, esse paciente, o ideal é a gente ficar, nem que seja uma vez por ano, acompanhar, fazer uma imagem para ver como está evoluindo e acompanhar em relação aos sintomas aí. Mas é dessa forma que vai aparecer na tomografia. Também mais escuro do que o parênquima hepático e sem realce após o contraste. E na ressonância, ele fica mais escuro na fase hipodenso, fica mais hipodenso, né, na T1, sem contraste. Na fase contrastada, ele fica mais hiperintenso. E na T2, ele também não realça com contraste. Quando a gente pega, né, o paciente que fala, eu tenho cisto hepático, a gente vai tentar justamente aí entender se tem algum sinal que fale a favor de uma evolução ruim. Então, o que seriam esses sinais? Se ele cresce rapidamente, o que não é comum, se tem presença de septos internos, se tem fenestrações, se tem áreas de calcificação. Então, dentro do cisto tem calcificação, isso é um fator que pode evoluir de forma ruim, paredes irregulares e cistos filhos, né? Tem um cisto maior e perto dele ali tem cistos menores. Se a gente faz o diagnóstico de um cisto que tem alguma dessas características, aí sim é importante a gente manter o segmento uma vez a cada 6 a 12 meses para ver a evolução desse cisto aí, tá? Que aí alguma dessas características pode evoluir com malignidade no futuro. Ups, saiu repetido. Então, ó, aqui a gente vê, aqui está o cisto lisinho, é grande, mas está liso. Agora, olha essas outras características aqui, ó. Aqui tem cisto, calcificação aqui dentro, cadê? Aqui nessa imagem aqui aparece mais a calcificação. Aqui tem mais fenestração. Então, a depender do tipo de cisto, o acompanhamento precisa ser mais próximo. Tá? E aí, o tratamento. Menor do que 4 centímetros, a gente não vai fazer nada, podemos liberar o paciente, que é a grande maioria aqui do que a gente vai ver no consultório, é isso aqui, um cisto menor do que 4. Acima de 4 centímetros, a orientação é acompanhar, repete o exame em 6 a 12 meses, se não tiver nenhum aumento, não cresceu, não apareceu nenhuma daquelas características que eu falei agora, fenestração, calcificação,
irregular, a parede ficar mais irregular, a gente também pode dar alta e liberar. E se o paciente tiver sintoma, a gente vai avaliar se vale a pena fazer uma injeção com agente esclerosante, se vale a pena fazer a ressecção, né, ou destelhamento, tá? Bom, então, continuando aqui, depois do cisto simples, falar um pouquinho rapidamente sobre a doença policística, não vou detalhar muito aqui a fisiopatogenia aqui da doença, mas ela é também, né, uma doença rara, a prevalência entre homem e mulher é igual, e também aumenta com a idade, assim como o cisto simples. Então, é uma condição genética, né? É uma mutação genética hereditária e autossômica dominante. Então, que vai causar o crescimento anormal e desordenado aí dos ductos biliares e formando múltiplos cistos. A gravidez e o hormônio feminino são fatores de risco aqui nesse caso para a doença policística, não tem a ver com o cisto simples, que a gente acabou de conversar, agora que é outra patologia, que é a doença hepática policística, tá? E aí aqui gravidez e hormônio tem fator sobre o crescimento e a multiplicação aí desses cistos. Então, é bem diferente, né, a imagem aqui, quando a gente bate o olho, o tamanho do fígado enorme, cheio de cisto. Aqui um paciente real, eles ficam desse jeito mesmo, quando a doença evolui. A maioria é assintomática, mas quando começa a ter sintoma, tem muito aumenta o volume abdominal, começa a ter dor abdominal, começa a ter mesmo desconforto ali na hora da digestão, tem empachamento, não consegue se alimentar direito, aí vai emagrecendo, perdendo massa muscular. E aí pode complicar com a hipertensão portal, com compressão de via biliar, e aí pode ter também sangramento e infecção dos cistos. Então, normalmente é assintomática, mas quando começa a ter sintoma, evolui mesmo como a maioria dos casos que começam a ter sintomas, né, faz como se fosse uma síndrome compartimental mesmo, por conta aí desses cistos abdominais. Então, aqui mais uma vez as imagens mostrando múltiplos cistos. Esse caso aqui também tem cisto renal, que é comum a associação, né, da doença hepática e renal. Então, tem cisto tanto no rim quanto no fígado. E você vê que ele não realça com contraste, né? Essa fase aqui é contrastada, mas os cistos não tem realce com contraste. E o tratamento, se o paciente é assintomático, conservador, não vamos fazer nada, não vamos mexer. Se o paciente começa a ter sintoma, pode tentar ressecar aqueles cistos maiores, pode tentar também fazer a fenestração, né, o que é o destelhamento, também de cistos, o cirurgião junto com a radiointervenção ali, com o radiologista, vai tentar escolher, entre aspas, a palavra escolher aí fica entre aspas, quais são os cistos que estão maiores e o que pode estar causando o maior sintoma para tentar fazer esse destelhamento. Pode tentar também drenar, né, com substância esclerosante, mas se o paciente tem muito sintoma e eu já consigo comprovar que ele evoluiu aí com uma síndrome compartimental importante, ou seja, aquele paciente que tem muita dor abdominal, que até já está fazendo um quadro aí de hipertensão portal por compressão do cisto na vascularização esplâncnica, a doença hepática policística é a indicação de transplante hepático e o paciente ganha, inclusive, situação especial. Então, ele ganha pontos extras aí no MELD, para tentar subir na fila na lista do transplante. Então, tem casos que a gente vê, assim, de doença policística, que a função hepática era preservada, mas o paciente tem tanto sintoma, evolui com hipertensão portal, e aí tem indicação de transplantar. Bom, sobre as lesões císticas, essas duas, então, que a gente comentou agora. E aí eu vou falar mais um pouquinho sobre as sólidas, né? Sobre as lesões focais do fígado sólidas, começando aí pelo hemangioma, que são as mais comuns, as mais frequentes das lesões sólidas do fígado.
são 70% dos casos de nódulo sólido do fígado benigno é hemangioma. 20% da população vai ter hemangioma. É mais comum em mulheres, né? 4:1 aí a frequência entre mulher e homem. E na idade entre os 30 e 50 anos. E aqui o hemangioma não tem relação com hormônio feminino, não tem relação com anticoncepção, anticoncepcional, não tem relação com a gestação. Então, o que causa, né, esse hemangioma são lesões vasculares que levam a aglomerado. É como se tivesse uma má formação dos vasos sanguíneos que estão irrigando ali o parênquima hepático, e aí começa a formar esse novelado de vaso sanguíneo. Ele pode ser milimétrico e pode chegar até 20 centímetros. Então, normalmente eu falo para o paciente que é como se fosse uma bolinha de lã, onde o fio de lã, na verdade, é vaso sanguíneo, é um novelado ali de vaso sanguíneo. Mais comum ser único e solitário também, mas podem chegar aí até 20 centímetros, e quando eles são a partir de 10 centímetros, a gente chama de hemangioma gigante. Então, até 10 centímetros, hemangioma. A partir de 10 centímetros, a gente caracteriza aí como hemangioma gigante. Então, aqui, né, o fígado, o implante do fígado. Então, aqui tem várias, como que eu falo? Tipo, umas cavernas, né? Que dá para ver aí como ficou depois que o fígado foi retirado. Então, no ultrassom, ele aparece como um nódulo hiperecogênico, porque ele tem sangue dentro, né? É homogêneo, ó, todo regular, igualzinho, homogêneo, e bem delimitado também. Na tomografia, ele tem um enchimento globuliforme, a principal característica aí é esse enchimento da periferia para o centro, que a gente chama de um preenchimento centrípeto, né? Então, aqui na fase sem contraste, e aí aqui ele está recebendo o contraste, ele vai enchendo a partir da periferia para o centro, depois ele fica todo cheio. Aqui, na ressonância, em T1, ele aparece pretinho, hiperintenso, hipointenso, e em T2 ele aparece branquinho, que ele enche, diferente do cisto. Aqui também, né, gente? Diferente do cisto. Se isso aqui fosse cisto, não ia encher de contraste em nenhum momento. Se isso aqui fosse cisto, isso aqui ia estar mais escuro. Então, hemangioma, sangue cora com contraste. Então, ó, ele é bem globuliforme, né? Começa da periferia e vai enchendo. E aí vai ficando mais corado aí, mais realçado, né? Tem um realce mais forte. E aqui também a mesma coisa, que aqui é T2 e aqui é T1. Aí vai enchendo. Bom, o hemangioma, ele normalmente é assintomático, não vai dar dor, não vai dar desconforto, não vai dar dificuldade de digestão, né, nem empachamento, saciedade precoce, nada disso. Porém, quanto maior o hemangioma, maior a chance de complicar. E a partir do momento que ele se caracteriza como um hemangioma gigante, né, mais do que 10 centímetros, maior ainda a chance de complicação. Então, pode sim causar síndrome compartimental, assim como aquela doença que a gente acabou de ver, a doença policística. A depender da localização e do tamanho, ele pode fazer uma síndrome compartimental. O paciente começa a ter dor, empachamento, saciedade precoce. Pode evoluir, sim, com sinais de hipertensão porta também. Pode causar trombose, pode ter hemorragia espontânea, pode ter infarto, isquemia e dar muita dor, pode fazer abscesso, pode ter hemobilia se ele se rompe e aí faz um falso trajeto com ducto biliar
aí forma uma hemobilia, né? Então, o hemangioma pode complicar. Se for hemangioma pequeno, não tem tantos problemas. O problema a gente começa a ficar preocupada quando é hemangioma maior. E aí, muitas vezes, a gente orienta o paciente chega, não tem nada, mas ele já tem um hemangioma ali acima de 10, a partir de 10 centímetros. É bom já começar a orientar, às vezes o paciente pratica luta, né, boxe, sei lá. Então, a chance maior de receber trauma ali na região. E quanto maior, imagina, uma bola de sangue no fígado, 10 centímetros, 20 centímetros. É um paciente que anda de moto, que pratica luta, como eu falei, a chance é maior de ter um trauma, uma pancada no lugar e esse hemangioma romper. Então, é importante a gente orientar aí o paciente em relação a isso, né? O tratamento é conservador, na grande maioria das vezes. Aí, a depender, se o paciente tem sintoma, aí vamos avaliar a necessidade, se vale a pena ressecar, se vale a pena fazer uma enucleação. O problema é que volta também, assim como o cisto, tanto a ressecção quanto a enucleação, a chance de voltar é muito grande do hemangioma. E também hemangioma gigante, causando síndrome compartimental, também é indicação de transplante hepático, assim como a doença policística. Também é situação especial, ganha pontos extras aí no MELD real do paciente. E hoje em dia, dá também para fazer embolização arterial através da radiointervenção e dá também para fazer radioterapia, né, nos hemangiomas maiores. Isso aqui ainda é novo, mas já tem estudos aí que mostram a eficácia e a melhora importante aí desses pacientes que fazem embolização ou radioterapia. E como eu falei lá atrás, não tem evidência que proíba, né, o uso dos contraceptivos e da gestação. Então, se é uma... Mirela, Oi. o Luiz Gustavo quer fazer uma pergunta. Ah, pode fazer, Luiz. Não, mas se quiser, pode só terminar o raciocínio, doutora. Não tem Não, só relação ia... com o anticoncepcional, não. Isso. Assim, só para finalizar aqui a parte do hemangioma, que não precisa acompanhar. Então, se aquele paciente que chega, mesmo com ultrassom, que já bate o martelo, que é um hemangioma, o paciente é assintomático, o hemangioma não é grande, menor do que 10 centímetros, eu não preciso ficar fazendo segmento, acompanhamento, fazendo imagem contrastada a cada 6, 12 meses. Não preciso, nem cisto, nem hemangioma. Se eu bato o martelo, que é cisto simples, ou que é um hemangioma típico, eu não preciso de acompanhamento. Pode falar, Luiz. Eu que tenho uma dúvida, eu recebi recentemente um laudo de um radiologista, na realidade um outro colega me encabeou uma paciente que o radiologista achou que era sugestivo de hemangioma, mas ele interrogou hemangioma cavernoso. Eu nunca ouvi falar nisso. Será que, assim, tem algum outro subtipo, ou eu penso em trombose, que transformou, nada a ver? É isso aqui mesmo, ó. O hemangioma cavernoso... Porque ele já é cavernoso, não é? Exato, eu acho que foi meio que uma redundância, redundante, talvez. né? Eu imaginei que fosse isso mesmo. Porque é o que a gente... É a nomenclatura que fala, né? Porque, na verdade, o hemangioma cavernoso é esse hemangioma tradicional que a Mirela está falando. Né? Entendi. Então, essa denominação é que poucos usam essa denominação, e aí, quando usa, parece que é uma variante diferente. Entendi. Não é, então. Tá. Mas, não, tá ótimo. Então, gente, ninguém aqui vai ficar pedindo o segmento de paciente com hemangioma típico, tá? E se por acaso o paciente chega para você só com ultrassom, né? O laudo do ultrassom, e o ultrassom ali não bate martelo que é um hemangioma. A gente pede um exame contrastado, pode ser tanto uma tomografia quanto uma ressonância, e a partir daí, se esses exames contrastados mostrou que é um hemangioma, também não precisa ficar acompanhando o segmento, faz um exame contrastado. Confirmou o hemangioma típico, não precisa manter segmento, tá?
Bom, agora vamos falar um pouco aí sobre a segunda lesão sólida, que é a hiperplasia, a segunda mais comum, que é a hiperplasia nodular focal, né? HNF, que a gente conhece aí com essa sigla. Então, ela é a segunda lesão sólida mais comum, tem uma prevalência em torno de 0,4% a 3%, também é mais comum nas mulheres e também, na maioria das vezes, vai ser assintomático. Geralmente, solitário, em 80% a 85% dos casos. O tamanho, em geral, menor do que 5 centímetros, né? Somente 3% aí vai ser maior do que 10 centímetros. Também não tem associação com malignidade, assim como cisto simples, assim como hemangioma, não tem associação com malignidade e a complicação é rara. A complicação aí, quanto maior, né, essas lesões, o risco de complicar vai aumentar quando aumenta o tamanho. Então, quanto maior essas lesões, mais chance aí de complicar. Quando elas são pequenas, realmente a chance de complicar é muito rara. Então, a fisiopatogênese aqui da hiperplasia nodular focal, né, é como se fosse uma resposta a uma má, tem uma artéria hepática que sofreu alguma malformação, e aí gera uma região de isquemia, de hipoperfusão ali no parênquima hepático. E aí os hepatócitos ali da região que está hiperperfundida começa a ter uma hiperplasia. Então, essa hiperplasia de hepatócito secundária a uma hipoperfusão da formação da trama vascular arterial no fígado é que leva à formação da hiperplasia nodular focal. E ela tem uma característica bem característica. A hiperplasia nodular focal, a característica dela é essa cicatriz estrelar central. Então, ela tem aquele centro, no centro da lesão vai ser mais fibrótico, que é justamente aí onde tem essa artéria distrófica, né, que gerou a área de hipoperfusão. Então, essa é uma característica bem que quando a gente vê no laudo do exame, tem uma cicatriz estrelar central, a gente já fica mais aliviada que isso fala muito a favor da hiperplasia nodular focal. Não é todas as vezes que a gente consegue ver essa cicatriz, essa área de fibrose, mas quando tem, a gente fica mais aliviado. E a atipia mais comum é a ausência aí dessa cicatriz, especialmente se eles forem menores do que 3 centímetros. Mais uma vez aqui, a hiperplasia não tem relação com anticoncepcional, não tem aumento, né? Não vai aumentar a lesão, nem a prevalência. Então, anticoncepção, hormônio, não tem relação com a hiperplasia. Eu não preciso ficar acompanhando o tamanho dessa lesão durante a gestação. E o grande ponto aqui da hiperplasia nodular focal é distinguir a hiperplasia nodular focal e o adenoma, que é a próxima lesão sólida que a gente vai conversar, tá? Então, quando a gente, na maioria das vezes, ultrassom, só se for uma pessoa ali muito experiente que está fazendo o exame, mas na grande maioria, a grande dificuldade no ultrassom e até na tomografia é justamente tentar distinguir a hiperplasia nodular focal e o adenoma. É raro a gente conseguir ter o diagnóstico só pelo ultrassom, como é mais fácil. No cisto e no hemangioma, eu tenho mais tranquilidade em ler o laudo de ultrassom e acreditar que é um cisto que é um hemangioma. Agora, se pelo ultrassom vem ali uma hiperplasia nodular focal, a gente tem que confiar muito em quem fez o exame, porque é difícil distinguir hiperplasia nodular focal e adenoma só pelo ultrassom. Então, na ressonância com contraste hepatoespecífico, né, depois que chegou aí no nosso meio, contraste hepatoespecífico, que a gente conhece mais aí como Primovist, ele conseguiu uma acurácia de até 90% para diferenciar essa hiperplasia nodular focal do adenoma. E essa cicatriz central, que eu falei, que na tomografia e na ressonância, ela vai aparecer na fase de
depois que recebe o contraste, né? Então, na fase pré-contraste, na fase arterial, a gente normalmente não consegue ver essa cicatriz. É na fase venosa e depois, na hora que está lavando ali, que o contraste está indo embora, é que a gente consegue ver essa cicatriz, justamente porque a cicatriz é aquela artéria distrófica, aquela artéria que não está bem, que sofreu alguma malformação. Então, na fase arterial, eu não consigo ver essa cicatriz. Eu vou conseguir ver no progredir do exame, que é justamente na fase venosa, que essa fase venosa vem depois da arterial. Então, primeiro, na arterial, essa artéria distrófica vai se enchendo, e aí na fase venosa eu consigo ver. E aí na fase final, que a gente chama aí fase de equilíbrio, que é quando o contraste está indo embora. Então, nessas duas fases que eu consigo ver melhor essa cicatriz. A conduta aqui também vai ser conservadora, também não vou ter necessidade de segmento. Se eu tenho certeza, pela imagem, foi certeza ali que é uma hiperplasia nodular focal alta, não preciso ficar acompanhando o paciente. Agora, se eu não conseguir diferenciar, se mesmo a imagem, a ressonância com contraste foi inconclusivo, aí eu posso considerar fazer uma biópsia para distinguir, porque se for um adenoma, a conduta é completamente diferente. Então, ó, aqui, nessa fase aqui, sem contraste, aí aqui na fase, deixa eu ver como é que tá, que eu nem me lembro mais. A fase A aqui é na fase pré-contraste. A B é na fase arterial. A C é a fase portal, que eu começo a ver aqui a cicatriz. E aqui na D é a fase de equilíbrio. Vou mentir que agora eu não estou conseguindo ver direito, não. Estou conseguindo ver até mais aqui na fase arterial. Mas a cicatriz é essa parte aqui, ó, que não pegou, que está mais escura, né? Agora, nessa fase D de equilíbrio, eu não estou conseguindo ver, não, a área. Eu não sei se é a iluminação aqui do meu computador, mas está mais difícil de ver. Então, para... Oi? Alguém quer falar? Não, eu que toquei aqui e abri o som. Ah, tá. Bom, então, na hiperplasia nodular focal, também tem evolução benigna, não tem contraindicação ao uso do anticoncepcional, e nem tem que seguir, nem se preocupar se caso a mulher engravide. Não precisa fazer segmento com exames, então o tratamento é conservador, tá? Aí, depois da hiperplasia nodular focal, a gente tem a hiperplasia nodular regenerativa, que nada mais é do que aqueles, eu não sei se vocês já viram o exame que vem laudado assim, provável nódulo de regeneração, que é justamente quando o parênquima hepático, ele sofre alguma alteração também vascular, e aí tem formação desses nódulos de regeneração. Então, a gente vê muito isso quando o paciente tem síndrome de Budd-Chiari, porque muda, né, a vascularização hepática, os hepatócitos sofrem ali com algum grau de hipoperfusão, uso de azatioprina, que pode causar síndrome de obstrução sinusoidal, doença de colágeno, que tem deposição de colágeno e faz um quadro como se fosse de uma fibrose, né, mais intensa em certas regiões do parênquima. Então, essas patologias aqui, a gente pode encontrar no laudo dos exames essa descrição aí de nódulo regenerativo, mas nada mais é do que também uma hipoperfusão de alguma região pontual do fígado. E não é motivo de preocupação, e nem muito menos eu não preciso acompanhar esses nódulos de regeneração. Se está descrito e a gente está confiando no laudo, tudo bem, eu não preciso me preocupar. Agora, sim, eu já vi vários casos, não foi um nem dois, de pacientes com
síndrome de Budd-Chiari, que evolui com esses nódulos de regeneração. É bem comum a gente encontrar nos exames de imagem Budd-Chiari com nódulos de regeneração e fazem muita diagnóstico errado com hepatocarcinoma. Então, às vezes, está descrito que a hepatocarcinoma não era hepatocarcinoma, era nódulo de regeneração, e às vezes está descrito como regeneração, e aí, quando a gente vai discutir o caso melhor, faz um diagnóstico de hepatocarcinoma. Então, quando a gente acessa, né, tem contato com esses pacientes que têm essas doenças vasculares do fígado, que tem mais chance mesmo de fazer nódulo de regeneração, a gente tem que olhar o laudo e tem que confiar naquela pessoa ali que está laudando. Às vezes vale a pena pedir uma revisão, olhar alfa-fetoproteína, porque pode se misturar. Ainda mais que a gente vive aí nessa medicina que tem muita gente laudando exame, né, que não, enfim, faz um curso aí de 6 meses ou até menos e sai laudando exame. Enfim, então, ter cuidado aí para isso, tá? Porque eu já vi mais de uma vez essa mistura de diagnóstico entre nódulo de regeneração e hepatocarcinoma. Bom, agora, gente, o adenoma, que eu acho que é o principal aí dessas lesões sólidas, principal que eu digo que a gente tem que ter mais cuidado, né? Com esses pacientes que apresentam adenoma. Então, o adenoma, a princípio, ele é um tumor epitelial benigno, né? Como todas essas outras lesões que a gente conversou aqui. A prevalência é bem baixa, ainda bem, 0,007 a 0,0012, ou seja, é baixa. Então, é decorrente aí de uma proliferação benigna de hepatócitos maduros. Também, a maioria das vezes, ele vai ser único e o tamanho pode variar. É raro, como vocês viram, a prevalência é baixa, assintomático e predomina em mulher jovem. Tem os fatores de risco, né? Aqui a gente, hoje em dia, se sabe os fatores de risco do adenoma. Então, quem usa anticoncepcional ou qualquer outro tipo de esteroide anabolizante tem um risco muito maior de evoluir aí com adenoma. E como sabe-se disso? Porque com a suspensão há uma regressão importante. Então, a primeira conduta aqui, né, eu acho que a gente já consegue visualizar. Se o paciente tem um adenoma e faz uso de anticoncepção ou qualquer tipo de esteroide, precisa suspender. A obesidade, sabe-se que é um fator de risco hoje em dia, síndrome metabólica, obesidade é um fator de risco para adenoma. Doença de depósito do glicogênio, que é mais raro e é mais comum na infância, esse diagnóstico também pode evoluir com mais facilidade para o adenoma. E até a síndrome de ovário policístico também pode evoluir com adenoma, ainda não se sabe exatamente qual é a causa, como que causa, né, essa síndrome do ovário policístico vai levar a um adenoma, não se sabe muito bem ainda como, mas acredita-se que é pelo desequilíbrio hormonal que a gente tem nas pacientes de SOP, com SOP, né, com a síndrome do ovário policístico. Então, aqui, ao contrário do que a gente viu até agora, o adenoma tem risco de malignizar, tem risco de evoluir para uma neoplasia maligna e tem maior risco também de sangrar espontaneamente. Então, quanto maior, a partir de 5 centímetros, o risco de sangramento já aumenta, e também a depender da localização. Quando eles são esofíticos, né, ali é o parênquima hepático, o risco de sangramento também aumenta. E o risco de malignizar é maior naqueles tumores, né, naqueles adenomas que têm a mutação da beta-catenina. Essa mutação da beta-catenina, como que a gente sabe se o adenoma tem ou não tem mutação da beta-catenina para saber se o risco é maior de malignizar? Essa mutação a gente só consegue avaliar na imunistoquímica, depois que faz uma biópsia do adenoma. E aí, então, o risco de malignizar, além da presença dessa mutação, os tumores, né, os adenomas maiores do que 5 centímetros, aqueles que crescem rapidamente, e adenoma em homem, independente do tamanho.
Se um homem tem adenoma, o risco é maior de malignizar do que em mulher. Aqui eu coloquei a classificação radiológica dos adenomas. A gente tem uma classificação hoje em dia, né, radiológica, e tem também a classificação anatomopatológica, a depender dos achados que a gente encontra aí na imagem. O adenoma que tem a mutação da beta-catenina, a gente pode tentar distinguir pelo exame de imagem, mas não vai ser tão fidedigno quanto é fazer a biópsia e pesquisar a mutação na imunistoquímica, tá? Então, eu posso predizer se aquele adenoma tem um pouco mais de característica de beta-catenina mutado, ou de alfa-1 mutado, ou se é mais um adenoma mais com sinais de inflamatório, a partir desses exames de imagem, ressonância e tomografia. Mas o anátomo patológico é sempre mais fidedigno. E aí, aqui, ó, tem as principais classificações dele aí, né? Que são classificados em 4 grupos, de acordo com a presença dessas mutações, que eu vou pesquisar pela imunistoquímica. Então, eu tenho essa mutação HCA, que está presente em 30% a 40% dos casos aí de adenoma, e é aquele adenoma que tem uma porção importante de esteatose de gordura. Então, eu faço a biópsia e eu encontro esteatose no adenoma. Ele está associado a anticoncepcional e é mais comum em mulheres e tem menor risco de complicação. Tem o mutado IHCA, que está em 40% a 45% dos casos, que quando não tem sem mutação, né, no HNF1A ou no gene da beta-catenina, e tem padrões inflamatórios. O I aqui é de inflamatório. Tem algum grau de esteatose, está relacionado com algum grau de esteatose, e está associado à obesidade e à síndrome metabólica. Então, o adenoma beta-catenina positivo, que está presente aí, a prevalência é em 10% a 20% dos casos. Então, tem o gene mutado aí da beta-catenina, que favorece a replicação celular e tem maior risco de transformação maligna e é mais frequente nos homens. E esse adenoma tipo U, que é o sem mutação específica ou padrões morfológicos específicos, tá? Então, tem o que é mais relacionado ao anticoncepcional, tem o que é mais relacionado aos pacientes que têm obesidade e síndrome metabólica. Tem o beta-catenina, então, quando vocês verem lá a beta-catenina, se por acaso pegar paciente que tem essa imunistoquímica positiva ou que fala mais a favor na imagem radiológica, né, para ter a mutação beta, tem que ficar mais ainda atento, porque é maior ainda o risco de transformação maligna. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico vai ser incidental, assim como todas as outras lesões focais que a gente conversou até agora. Assintomático, né? O paciente não vai apresentar muitos sintomas, o sintoma vai aparecer quando o tumor é maior. Aí o paciente pode ter dor abdominal, pode ter massa palpável, pode ter sinais aí de empachamento, de saciedade precoce. A alfa-fetoproteína vai ser normal, não vai alterar. E as complicações que a gente já conversou também aqui, logo no início, né, que é a transformação maligna, em 4,2% dos casos pode haver a transformação maligna, pode haver hemorragia espontânea, em 11% a 30% dos casos, e pode ter ruptura espontânea também, principalmente quando maior do que 5 centímetros. No ultrassom, ultrassom aqui, para ver o adenoma, o médico radiologista tem que ser muito, muito, muito experiente, porque é difícil fazer diagnóstico só pelo ultrassom. Os exames contrastados sempre vão ser necessários aí para bater um martelo, para fechar diagnóstico de adenoma, né? Então, ou a tomografia,
ou a ressonância vai precisar fazer, o paciente vai precisar fazer um desses dois para bater martelo em relação a esse diagnóstico de adenoma. E como eu falei antes, lembra que sempre a dúvida principal é se é adenoma ou se é a hiperplasia nodular focal. E o exame que vai conseguir fazer essa diferenciação melhor é justamente a ressonância com Primoviste. Então, se o paciente chega já com um laudo de ultrassom, e o ultrassom ele fala que é um nódulo que ele não conseguiu diferenciar se é adenoma ou se é hiperplasia nodular focal, a gente já pula lá para a ressonância com Primoviste. Já é melhor pedir esse exame que é bem mais específico, porque a gente sabe que realmente é difícil fazer essa diferenciação. Então, tem chance até da tomografia não conseguir fazer essa diferenciação. Então, é melhor já fazer essa ressonância com o Primoviste, para conseguir fechar com mais certeza o diagnóstico do paciente. Então, aqui na tomografia, nessa fase está contrastada. Então, tem essa lesão aqui, tem lesão aqui também, que é maior, e aqui é na ressonância. Aqui uma maior e aqui uma menor. Deixa eu ver aqui a ordem. Eu acho que a gente só consegue ver a partir dessas imagens mesmo aqui de baixo, né? Que é irregular, mais heterogêneo, e com o passar do tempo vai se enchendo também aí com contraste. Aqui nessa fase está sem contraste, e aqui ela vai realçando a partir do momento que o contraste vai evoluindo aí no exame. Mas não é fácil, acho que para a gente clínico assim, bater o olho e falar que é adenoma, acho que fica mais difícil. Não é fácil nem para o radiologista, que está mais acostumado. Bom, a biópsia, né, ela não deve ser indicada de rotina pelo risco de sangramento. Mas quando é necessário aí, quando eu realmente tenho dúvida, se eu não consigo fazer o diagnóstico pela imagem, não tem como para onde correr, eu vou precisar fazer a biópsia para fechar o meu diagnóstico e para excluir neoplasia, que é o principal problema do adenoma, é excluir neoplasia. E no futuro aí, para essa questão do padrão, saber melhor, né, sobre o padrão aí de mutação. Que a gente hoje conhece bem a beta-catenina, mas com certeza existem outros padrões de mutação em relação ao adenoma. E o diagnóstico diferencial, né, é da hiperplasia nodular focal, como eu comentei. E se o paciente tiver o fígado cirrótico, que é mais difícil ainda de fazer o diagnóstico do adenoma, tem também que fazer diagnóstico diferencial com CHC. Então, como eu falei, vou repetir. Se pegou um paciente com ultrassom, no ultrassom já suspeitou de adenoma, ou mesmo que seja da hiperplasia nodular focal, é melhor já fazer direto a ressonância com contraste hepatoespecífico. Não adianta fazer a tomografia, que a chance da tomografia não conseguir diferenciar também vai ser alta. Então, do ultrassom, a gente já pode, sim, pedir uma ressonância com contraste hepatoespecífico. Bom, e de conduta aí, final, é suspender o anticoncepcional. Então, se a mulher está usando ali um anticoncepcional oral, se por acaso o paciente faz uso de anabolizante, de esteroide anabolizante, vamos pedir para suspender. E se o paciente tem obesidade, síndrome metabólica, também precisa tratar. Como a gente viu, tem casos de adenoma, 30% a 40% dos adenomas tem relação com a obesidade e com a síndrome metabólica. A gravidez não é contraindicada se o adenoma for pequeno, menor do que 5 centímetros. Porém, se for maior do que 5 centímetros, a vigilância precisa ser mais frequente, digamos assim, se a mulher engravidar, porque existe sim um risco de sangramento espontâneo, né? E aí, a depender desse tamanho,
a ressecção vai ser controversa, tem que pesar os riscos-benefícios, o tamanho do tumor, do adenoma, né, do tumor, a localização, para ver se vale a pena ressecar antes da paciente engravidar. E em homens, a ressecção cirúrgica vai ser sempre mandatória, independente do tamanho. Se você faz diagnóstico de adenoma em homem, precisa ressecar, porque o risco de malignizar é muito maior no homem. E aí a gente tem também, né, os adenomas múltiplos, que a gente chama aí de adenomatose, que é nada mais do que quando o paciente apresenta aí mais do que 10 adenomas, né? Antigamente era adenomatose, hoje em dia chama-se de adenomas múltiplos, a partir de 10 adenomas. Então, o mais frequente também vai ocorrer nos usuários de esteroide, de anticoncepcional, e também quem tem a síndrome metabólica. Também tem risco de neoplasia, não é diferente daquele paciente que tem um tumor só. E o tratamento também vai ser suspender o anticoncepcional ou o esteroide anabolizante, também emagrecer, tratar a síndrome metabólica. Pode ser avaliada a ressecção do maior nódulo, e aqui também é uma indicação de transplante, se tiver fazendo síndrome compartimental, ou se essa adenomatose estiver evoluindo aí com perda, com piora da função hepática. Então, mais uma vez aqui, ó, a gente viu tanto policística, quanto hemangioma gigante, quanto adenomatose, né, que a partir de 10 adenomas pode indicar transplante e o paciente ganha aí situação especial, que é aqueles pontos extras ao MELD. Bom, gente, então, ó, finalizamos as principais lesões focais, tá? Cisto, doença policística, hemangioma, hiperplasia nodular focal, tem os nódulos de regeneração e tem um adenoma. Então, é importante aí, quando a gente recebe o paciente que chega, na maioria das vezes ele vai chegar, né, com esse diagnóstico, lhe procurou porque viu, foi fazer um ultrassom por algum outro motivo, ou ginecológico, enfim, algum ultrassom de rotina, e achou esse nódulo. E é impressionante como tem gente que chega assustado porque tinha um cisto no ultrassom, aí chega assustado achando que pode ser uma coisa maligna. Tem o hemangioma, né? Então, nódulos que são completamente benignos, que a gente não precisa preocupar, não precisa fazer segmento. Então, recebe o paciente e organiza ali. Primeiro, o que é que está acontecendo? O ultrassom bateu o martelo? As características que está descrita aqui no ultrassom foram compatíveis, né, com o que está sendo descrito? Para daí eu conseguir fazer a conduta melhor, manejar melhor o caso e tentar até acalmar mesmo o paciente, que várias vezes eles chegam preocupados e às vezes até a gente pode dar alta, não precisa ficar fazendo acompanhamento, segmento, né? Então, se o paciente chega, um paciente que não tem nenhum histórico aí de hepatopatia, não tem nenhum vírus B, então não tem nenhum fator de risco para aquele nódulo ser um hepatocarcinoma ou qualquer outro tumor maligno, eu vou avaliar, né, se aquela lesão é cística, se é sólida, pode ser um hemangioma, e ainda pode ser também uma hiperplasia nodular focal ou um adenoma. Então, se for cística, for um cisto simples, paciente assintomático, eu não vou fazer nada, eu vou observar. Se tiver sintomas, aí o paciente estiver reclamando de dor, de empachamento, eu posso continuar a investigação e posso pedir um exame contrastado para tentar entender melhor aí o porquê dos sintomas. Se for algum outro tumor sólido, ou que ele não consegue distinguir pelo ultrassom, eu vou solicitar um exame dinâmico contrastado. Ele coloca que pode ser aqui tanto a tomografia quanto a ressonância. Então, se tiver a cicatriz central, eu consigo bater o martelo, que é a hiperplasia nodular focal.
Se não tiver essa cicatriz central, eu vou pensar em adenoma ou em outra lesão, como uma metástase, um colangiocarcinoma, por exemplo. Mas, sabendo, como eu falei antes, vocês pegam um ultrassom e ele já descreve que ficou na dúvida se é um adenoma ou se é uma hiperplasia nodular focal, a gente pode sim já ir direto para uma ressonância com Primoviste para fazer essa diferenciação mais certeira, tá? Lógico, se a gente tiver acesso, né? Se eu tiver no SUS e não tem Primoviste, aí a ressonância é daqui 6 meses, a tomografia é daqui 2, a gente faz o que consegue, vai pedir a tomografia, vai que consegue definir a partir da tomografia. Mas se você tem acesso a fazer uma ressonância com Primoviste, é mais seguro você mandar para a ressonância do que ir para a tomografia e não conseguir ver na toma, e você vai ter que fazer a ressonância, o paciente vai ter perdido tempo, vai ter recebido mais radiação, vai ter tido mais custo, tá? E aí, isso aqui é se o paciente não tem fator de risco para doença hepática, né? Então, aquele incidentaloma, né? Um achado diagnóstico. Agora, se o paciente já faz um ultrassom e tem sinais de uma lesão focal, e ele tem risco de hepatopatia, né? Tem risco de aquilo ser maligno, tá com perda de peso, enfim, vamos investigar se tem sinais aí para pensar em alguma neoplasia. Aí a gente já vai pedir diretamente essa imagem contrastada também, né? Porque pode ser um hepatocarcinoma, pode ser um colangiocarcinoma, pode ser uma metástase. Então, ó, para finalizar, as lesões focais do fígado mais comum, o cisto simples, no geral é o cisto simples, e o hemangioma é a lesão focal sólida do fígado mais comum. O diagnóstico normalmente consegue ser feito, finalizado com exame de imagem. Às vezes, só um ultrassom é capaz de fazer o diagnóstico. Se eu confio no ultrassonografista, né? Se eu sei que aquelas características que está descrita no ultrassom são condizentes com o tipo de nódulo ali de lesão focal que está sendo descrita, se é um local confiável que o paciente fez o exame, eu confio só no ultrassom e está tudo bem. Caso eu não tenha certeza, eu vou precisar fazer um exame contrastado, ou tomografia, ou uma ressonância. A partir do momento que eu tenho certeza do tipo de lesão, eu vou avaliar se tem necessidade ou não de ficar fazendo acompanhamento. Cisto simples, pequeno, assintomático, eu não preciso acompanhar. Alta do consultório, do ambulatório. Um hemangioma, pequeno, menor ali do que 10 centímetros, também sem sintoma nenhum. Você vai orientar e vai dar alta. Não precisa ficar submetendo o paciente a exame contrastado de tempos em tempos. Agora, se for um cisto grande, se for um hemangioma grande, aí sim a gente vai precisar acompanhar de perto o paciente pelos riscos de complicação. O cisto pode evoluir aí, pode romper, o hemangioma também pode romper, pode sangrar. Então, a depender aí dos achados, eu sigo ou não o paciente, né? E se o paciente chega com ultrassom mostrando que tem dúvidas entre a hiperplasia nodular focal e o adenoma, a gente sabe que isso sim é comum acontecer, é difícil, muitas vezes, para o radiologista conseguir diferenciar essas duas lesões mesmo. Então, eu posso já sim pedir uma ressonância com Primoviste para fazer essa diferenciação. Se tem a cicatriz central, que é bem característico da hiperplasia nodular focal, então se tem descrito essa cicatriz, eu fico mais tranquila também, que é mais um ponto aí a favor de que é a hiperplasia, né, que não é o adenoma. Se for hiperplasia nodular, eu também não preciso ficar acompanhando. Agora, o adenoma, eu vou me preocupar, né? Eu preciso, se for no homem, adenoma em homem, não tem o que fazer, tem que ressecar. Adenoma em mulher, eu vou sempre avaliar a questão hormonal, a presença ou não de síndrome metabólica, para orientar o paciente a suspender o uso de hormônio, a melhorar os hábitos aí para tentar melhorar a síndrome metabólica. E precisa, sim, fazer o acompanhamento quando é adenoma, mas qualquer outro, não.
Bom, Muito bom, pessoal, Mirela. acho que foi isso. Alguém deixou uma pergunta digitalizada aí para você, não sei se tu consegue identificar. Consigo, deixa eu ver. É seguro o uso de progestágenos na mulher com adenoma? Caroline, não, nenhum tipo de hormônio. A gente sabe que tem mais relação aí com o estrogênio, né? A formação do adenoma, mas a orientação é suspender qualquer tipo de anticoncepcional. E inclusive esses DIUs, né, que tem baixa, como é que fala, gente? Baixa dosagem, né? Baixa dosagem, que na teoria faz pouca, absorve menos, a absorção é mais local, mas a orientação Era esse daí a minha dúvida, realmente, porque tem algumas ginecologistas que falam, não, mas é que esse é só absorção local, é exatamente isso, né? E que, na verdade, não precisaria retirar, né? Sendo diagnóstico de adenoma, mas então, no caso, sim, né, doutora? Sim, as orientações. E, doutor, e no caso do SUS, assim, que realmente a gente não tem gadolínio, e então a ressonância eu consigo pedir, mas com contraste, né? Então, não é com gadolínio. Não é que não dá para ver, né? Eu acho assim que nesse momento que a gente está na dúvida, você está com o paciente, você realmente não sabe se é uma hiperplasia nodular ou se é um adenoma, tenta contato com o radiologista, sabe? Explica, pede para ele ver com um pouco mais de atenção. Às vezes ele vai mais atrás, né? E consegue. Entendeu? Certo. Às vezes fica realmente nessa dúvida, e aí eu faço segmento, porque realmente não tem o que fazer, né? Vai ficar entre a dúvida, e aí o comportamento mais benigno vai falar por si, né, no futuro, mas... Sim. Se não conseguiu diferenciar, não tem muito o que fazer, tem que acompanhar mesmo, né? Exatamente. Muito obrigada, doutora. Nada. Mirela, posso tirar uma dúvida? Tá me ouvindo? Tô sim. Um paciente me procurou, ele é jovem, 31 anos, ele já tinha passado algumas vezes até com um cirurgião oncológico aqui da cidade, que ele tinha um nódulo hepático. Aí, assim, ele tinha ressonância desde 2019, com, na realidade, uma massa que era bem sugestiva de hiperplasia nodular focal. Tinha cicatriz central na ressonância, eram ressonâncias com Primovist e tudo mais, mas era uma lesão bem grande, tinha 11 por 10, por aí. E ele me procurou mais, na realidade, por alteração de transaminases, tá? Transaminases, assim, na casa de 100, 150, 200 de TGP. E aí, assim, é um paciente que ele é obeso, diabético, sedentário, assim, a cara da doença esteatótica. A ressonância, inclusive, tinha um PDFF de 15%, eu acho outra com 20 e pouco. Aí a minha dúvida, assim, para mim era tudo esteatohepatite, em princípio, né? Mas eu fiquei na dúvida se não poderia estar gerando um efeito de massa esse HNF, porque era bem volumoso, sabe? Ó, eu estou com a ressonância aberta aqui, ele fala que volumoso nódulo sólido no segmento 8, em contato com a veia hepática direita e média, bem como com a cava inferior, que comprime a sua passagem de permeio, de 11 por 10 por 9. Ele fala que tem uma cicatriz central com realce tardio, sugerindo HNF. Então, e ainda mais que nesse lado ele fala que tem é como se tivesse compressão vascular, não é? Pelo que você descreveu aí. Isso. Assim, não vai dar assim, certeza, eu pedi toda a propedêutica hepática, assim, adicional, realmente era só alteração de TJ, GP e uma gama GT, assim. Mas bem esse cara paciente, de mesh, sabe? Esse paciente tem também esteatose hepática? Sim, ele tem um PDFF de 20 e poucos por cento. Provavelmente essas enzimas não são da hiperplasia nodular focal. É provável que seja da doença hepática gordurosa. Né? Se provável, você muda, mas tipo, assim, eu não acho difícil. Imagina a mesma situação, Luiz.
Eu acho que seria possível. Nesse caso, o cara tem tudo, né, de doença esteatótica, ok. A grande chance mesmo é de ser esteatótica. Mas imagina uma lesão enorme de 11 centímetros no fígado que está obstruindo, inclusive, a passagem Sim. da veia... Qual é a veia? Ramo portal, é? Que você leu Ele aí? fala que tem contato com a hepática direita e média e também com a cava inferior. Aí até minha dúvida seria se teria indicação de algum procedimento por radiointervenção, Não, eu acho que assim, uma embolização, acompanhar, não, eu só acompanhar. acompanharia. Lógico que é impossível se a gente vir casos assim e pode causar um pouco de isquemia, não tem como, se está atrapalhando ali a circulação, né? Mas no caso dele, que é mais obeso, assim, eu acompanharia, Tá. trataria para esteatopatite, sabe? Sim, sim. Então, aí Tá o bom. paciente, assim, ele fez até Fibroscan, eu acho, não tinha fibrose para eu indicar, nem F2, assim, para eu indicar a medicação, eu acabei pedindo uma biópsia do parênquima sadio, assim, guiado por imagem. Boa. E Mas daí aí? ele não voltou ainda comigo, Ah, boa. para ver realmente, porque se tiver esteatohepatite, daí eu já entro com medicação e tudo mais, e daí do Vamos ver o HNF que fico mais tem. tranquilo de só acompanhar, né? Mas Mas tá, minha dúvida era bem essa, de assim efeito de mesmo, se massa, então mais fosse, por né? isquemia, talvez, né? Se fosse pelo HNF, ele sem sintoma, assim, não tem também o que fazer, não. Se fosse tudo isso pelo HNF, sabe? Se ele está clinicamente sem sintoma nenhum, por uma alteração de TJ e TGP, é acompanhar. Tá ótimo, obrigado. Eu acho que é isso. Doutora, posso tirar uma Oi? dúvida? Olá. Oi, doutora Mirella. Ainda lá nas lesões císticas, você falou das principais, né? O cisto simples, a doença hepática policística, pontuou sobre o cisto hidático. Mas, assim, essas lesões benignas, né? Lesões malignas, císticas, é que é uma coisa que parece bem mais rara, né? Sim, bem mais rara e que não vai ser fácil também distinguir só com uma imagem. A maioria das vezes a gente vai precisar fazer um biópsia para descobrir, sabe? Que se for um cistoadenoma, um cisto colangiocarcinoma, metástase que vem de ovário ali, que tem de rim também, que tem mais característica cística, é mais difícil olhar a imagem e falar que é maligno, entendeu? Era Entendi. essa a pergunta? E aí, quando é que a gente vai indicar uma biópsia? Que a gente já indica pouco até para nódulo, né? Para lesão sólida, imagine, para lesão cística, né? Essa é a minha dúvida. Então, primeiro, assim, né? A história clínica, acho que isso influencia muito. Você não vai ter ali somente a imagem. Você vai ter o paciente tem a história, toda a história, vai ter exames laboratoriais. A gente vai ver se ele já tem um tumor primário ou não. Mas, se tem lá um cisto, se você está suspeitando de um cistoadenoma, por exemplo, que tem chance maior de malignizar, ele vai ter características, não vai ser um cisto simples, regular, homogêneo, ele pode já ter fenestração, ele já pode começar a ter septação, já pode ter ciliado, pode ter comunicação com ducto biliar, entendeu? Então, assim, se for um cisto simples, você vai ver lá o laudo da imagem e não vai ter dúvida que não precisa fazer biópsia. Agora, se te começar a ter septação, começar a crescer de forma rápida, é um paciente que está emagrecendo, alteração laboratorial já, e por não sei, uma anemia, ou até marcador tumoral alterado, sabe? Então, não acho que seja um problema saber quando biopsiar, porque se for um cisto simples, a gente sabe, aí não tem que biopsiar. Agora, começou a crescer rápido, começou a ter septação, começou a alterar marcador, o paciente começou a ter emagrecimento, perda de peso, enfim. Aí a gente vai preocupar e investigar melhor, entendeu?
E uma coisa que é importante, né, Mirela, é nesse momento sentar com um radiologista de confiança para interpretar bem a lesão. Com né? certeza, com certeza. Antes de tomar a decisão numa situação dessa de uma biópsia, discutir com o radiologista qual é a imagem que você está vendo, o que te chama atenção, etc, etc. Né? Isso é verdade, bem lembrado, Gama, muito importante. Por isso que é sempre bom a gente ter um radiologista de confiança que a gente pode contar, sabe? Se você tiver, sei lá, morar numa cidade pequena, acho que é até mais fácil. Saiba quem é o radiologista que sabe ver bem abdômen, se você lida, né? Se você é hepato, gastro, enfim. Porque aí você tem um canal direto aberto com ele para discutir, você vai pedir sempre para ele estar laudando seus exames, porque isso faz toda a diferença. Certo. Na sua experiência aí, você já pegou o caso assim? Não. Não, é difícil mesmo, então. Não, nunca peguei. De cisto transformar maligno, assim, características malignas, não. Nunca vi. Aí, quando você falou em adenoma, você falou para a gente ter cuidado nos adenomas que tem crescimento rápido. Mas, assim, qual seria a medida, assim, centímetros por ano, sei lá? O adenoma, a partir de 5 centímetros, ele é considerado, para a gente ficar mais atento, a partir de 5 centímetros o adenoma. Então, assim, não tem uma velocidade de crescimento, sabe? Não tem isso, cresceu mais que 1 centímetro por ano, se preocupa. Não. Mas se você pega um adenoma que antes era menor do que 5 centímetros, e aí você começa a acompanhar, ele cresce realmente, fica maior do que 5 centímetros, aí eu vou precisar me preocupar. Isso em mulher, porque em homem a gente já viu, de qualquer tamanho, né? Independente é preocupante. Mas se você está com a mulher, você está acompanhando ela ali a cada 6, 12 meses, você está pedindo imagem. E você está vendo que com o passar do tempo aumentou de tamanho, mudou o tamanho, é motivo de preocupação. Você já tirou ali o fator de risco, ela já parou de usar o anabolizante, o anticoncepcional se ela estava usando, já melhorou a síndrome metabólica, e mesmo assim continua crescendo, muda de tamanho, aí eu acho que é preocupante, entendeu? Certo. Mas não tem canto nenhum fala sobre velocidade de crescimento. Certo. E quando é que eu vi alguns anos atrás o contraste, ultrassom com contraste microbolhas? Uhum. Tem utilidade hoje? Paciente, por exemplo, que tem marca-passo, não possa fazer um ótimo exame. Até para fazer diagnóstico de carcinoma hepatocelular, ele é bom mesmo. Os estudos mostram aí que ele é bom. O problema é que a gente não tem. Aqui no Brasil, não sei se você tem contato com algum lugar que tem. Aqui em São Paulo são pouquíssimos lugares que está fazendo. Eu conheço no Rio. Mas a gente não tem muito acesso, mas eles são bons, sim, com certeza. Se a gente tivesse acesso, né, muito menos invasivo do que uma tomografia, uma ressonância. E o paciente que tem marca-passo, por exemplo, né? Isso, exato, que tem essas outras comorbidades, né, que impedem aí lesão renal, né? Doutora, a última, prometo. Não, pode perguntar. Lá nas lesões sólidas... Eu acho que caiu. Caiu não, professor. Nas lesões sólidas, tem a hiperplasia nodular regenerativa e tem os nódulos regenerativos. Tem alguma diferença? Não. Não, uma coisa está ligada à outra. A hiperplasia nodular regenerativa vai levar ao nódulo regenerativo, entendeu? Entendi. É isso. Não tem diferença. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado. Nada. Dúvidas mais, pessoal? E aí, Gama? Acho que cortou. Eu acho que a internet dele... Obrigado, viu? Foi muito esclarecedor, muito boa. Parabéns. Então, tá bom, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, estou por aqui.